Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, eu sou professor de História, estou aqui corrigindo o vestibular da URGS 2019 e agora nós vamos corrigir essa questão 07, ok? Essa questão 07, ela vai ter como tema principal as colônias inglesas, tá? Então, tu tem que manjar um pouquinho sobre essa ideia das colônias associadas à Grã-Bretanha. O que nós vamos ver nessa questão aqui? Nós vamos ver se tu tem uma percepção sobre a questão geográfica e sobre a diferença de colonização que existe nessas colônias inglesas. Perceba uma coisa e cuide para não fazer esse erro. Por muito tempo tentou-se explicar aqui no Brasil por que o Brasil era um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, do terceiro mundo, escolhe aí qual tu prefere. Em comparação com os Estados Unidos, que também foi uma colônia, nós estamos longe, distante deles. Muito bem, por que essa discrepância? Por que os Estados Unidos se desenvolveram e nós não? Por muito tempo se usou uma espécie de senso comum e se disse o seguinte: o Brasil não se desenvolveu porque foi uma colônia de exploração. Em compensação, os Estados Unidos se desenvolveram porque foram exclusivamente uma colônia de povoamento. E isso, então, aqui eles exploraram essas riquezas, lá não, só vieram povoar. Esquece, isso é balela. Por quê? Porque a gente tem uma parte dos Estados Unidos que é colônia de povoamento e outra que é muito parecida conosco. Tu vai, inclusive, encontrar características de conservadorismo, de racismo no sul dos Estados Unidos e aqui no Brasil, por quê? Porque o sul dos Estados Unidos também foi uma colônia voltada para a exportação, com mão de obra escrava, o sistema plantation, ok? Então, com esse raciocínio, a gente já pode resolver grande parte dessa questão aqui. Agora, olha o que ela diz. A questão aqui está trazendo essas assertivas. Número 1, o que diz o 1 aí? Nas colônias inglesas e francesas do Caribe, a gente vai... colônia inglesa no Caribe? Claro, tu vai lembrar, por exemplo, da Jamaica. Jamaica, América Central, colonização inglesa, os jamaicanos, pensa aí no Bolt, fala o quê? Fala inglês, certo? Então, colônia britânica lá no Caribe. Colônia francesa no Caribe. Qual colônia francesa no Caribe? O Haiti, por exemplo, talvez tu já tenha encontrado os haitianos que têm migrado aqui para o nosso país, já bateu um papo com eles, tu já percebeu que eles falam francês. Então, são exemplos dessas colônias do Caribe. A unidade de produção predominante foi a pequena propriedade. Onde é que está o problema? Está aqui, ó. Está nessa ideia da pequena propriedade. Porque não foi, porque são grandes latifúndios. Todo o processo aqui é de produção em larga escala, voltado para o mercado externo. Então, o problema aqui está na ideia da pequena propriedade. E tem mais problema nessa 1. Camponeses livres, ou seja, mão de obra livre. Está errado também. Então a 1, a princípio, era mais ou menos fácil de resolver. A 1 está errado. Agora olha a 2. A 2, um monte de gente entrou pelo cano. Por quê? Porque olha só, nas colônias da Nova Inglaterra, vamos anotar, Nova Inglaterra. O que o pessoal pensou aqui? Que Nova Inglaterra estava se referindo basicamente ao que seriam hoje os Estados Unidos. Ou seja, ele colocou tudo no mesmo balaio de gato. 13 colônias. Ele imaginou que estava se referindo a todo o processo, a todo o território britânico no que hoje seria os Estados Unidos. E tá certo esse raciocínio? Não, tá errado. Por quê? Porque a Nova Inglaterra é sobretudo o território que fica no nordeste dos Estados Unidos. E esse nordeste vai ter como principal ponto o porto de Boston. E aí, se tu lembrar dessa primeira introdução que eu fiz no vídeo, tu vai saber que as colônias do norte são diferentes das colônias do sul, porque nas colônias do norte, o que predominou? Mão de obra livre, ok? O que predominou aqui?
basicamente trabalho familiar, e a colonização do Nordeste não teve uma grande presença de trabalhadores escravos vindos da África. O que teve aqui basicamente foi a vinda dos europeus para lá. Por quê? Porque nós temos um predomínio na primeira leva de imigrantes que vêm da Inglaterra para os Estados Unidos de se fixar no sul. Por quê? Porque no norte o clima é o mesmo, a latitude é a mesma. Então qual é que é o problema? O problema é que os produtos seriam os mesmos. O que o pessoal já conseguia produzir na Inglaterra, eles iam produzir no Nordeste dos Estados Unidos. Então não interessou num primeiro momento, eles não conseguiam fazer lá produção em larga escala voltado para a exportação. O que eles faziam? Voltados para o mercado interno, usavam mão de obra familiar, ok? Então veja bem, nas colônias da Nova Inglaterra predominavam as plantations, monocultoras e exportadoras, em que a forma de trabalho principal era a mão de obra escravizada, né? Não, né? Tu já viu que essa aqui também vai estar errada. E aí, olha só, mesmo que tu não soubesse a 3, porque a 3 talvez foi a mais dificilzinha dessas alternativas, tu podia resolver ela eliminando, usando essa tática de guerrilha, né? Que serve na hora das provas. Tu não sabe a alternativa certa, tu saiba quais não são, tu saiba as erradas, daí já vai te ajudar a resolver. Tu sabe que a 1 está errado, que a 2 está errado, só tem uma alternativa que vai te sobrar, que é apenas a 3. Mas vamos comentar essa 3. Na Nova França, atual Quebec, os colonizadores estabeleceram um sistema senhorial baseado no feudalismo francês, o que gerou uma grande concentração de terras e uma baixa atração de imigrantes para esses territórios. Tá certo? Porque tu vai lembrar que uma coisa importante, que o Canadá, ele é um território sui generis aqui na América. Por quê? Porque ele vai ter colonização francesa e depois ele vai ter colonização da Inglaterra, né? Essa divisão aqui se dá sobretudo pela Guerra dos 7 anos. Guerra dos 7 anos. Então ali a gente tem colonização francesa, que é nesse modelo meio feudal mesmo, um modelo aristocrata que não atraiu outros imigrantes, e depois a gente tem o Canadá passando ao domínio da Inglaterra. Então essa questão é relativamente fácil, né? Porque se tu sabe que a 1 e a 2 estão errados, só sobrou a 3, portanto para mim aqui o gabarito aparece como a letra C, que diz então que apenas a 3 está correta. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Expliquei direitinho. Se tu gostou aí, qualquer coisa deixa um comentário, ou tiver uma dúvida que eu te ajudo aí, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Valeu, um abraço!